Na psicologia social, existe a teoria da atribuição causal, fundamentada por Heidegger, que busca avaliar como as pessoas percebem seu próprio comportamento e os dos outros. A teoria de Heidegger tenta analisar como explicamos o comportamento, partindo de uma causa interna voltada para traços de personalidade e motivação, e também de uma causa externa, voltada para situações e ações de terceiros. Dizem que as primeiras palavras de uma criança é papai ou mamãe, mas toda criança trabalha bem o porquê. E a pauta do Entrosa de hoje trabalha exatamente isso. De tantos porquês nos tornamos grandes explicadores? E a pergunta que deixamos para hoje é: por que nos explicamos? Olhando para a atribuição causal, iremos falar do porquê a gente acredita que nos explicamos e o que motiva isso. Afinal, aqui é sobre tudo e nunca sobre nada. Pegue um café, chá ou água e venha comigo e entrosa. E antes do nosso bate-papo, temos uma nota da Tamiris Marques, doutora em Psicologia Social pela UERJ. A temática da percepção das pessoas e a forma como estas explicam o comportamento delas mesmas e dos outros é muito explorada pela psicologia, né? E sobretudo por uma vertente mais específica que é a psicologia social. Essas teorias, né, então, de percepção da realidade, elas têm sido exploradas e chegou-se ao consenso de que elas fossem nomeadas como atribuição causal. Mas o que é essa atribuição causal, né? Atribuição é a busca por explicação dos seres humanos aos eventos que acontecem no ambiente. Então, constantemente, nós estamos tentando explicar o mundo à nossa volta através da atribuição de causas para eventos. Por exemplo, uma idosa caiu no mercado. Isso é um evento, né? Um acontecimento. Eu não tenho a causa. Então, possivelmente as pessoas ao redor tentarão atribuir uma causa para esse evento. Do tipo, ela deve estar usando um sapato escorregadio, ou o chão do mercado deve estar molhado, ou outras inferências. Então, Heidegger fala que nós somos semelhantes a cientistas amadores, sempre tentando entender os comportamentos e acontecimentos, sempre tentando explicar esses acontecimentos. Então, historicamente, a atribuição causal surgiu com Heidegger, em 1958, né? Ele diz que o homem ele é motivado para descobrir, né, as causas dos eventos, entender o ambiente, como eu falei. Então, existe essa busca por entender o ambiente que leva à formulação de causas. E uma vez que eu acredito que eu encontrei essa causa, isso direciona a forma como eu me comporto em relação ao evento. Como assim, né? Vamos exemplificar. Eu fui mal na prova, né? Vamos supor, tirei nota baixa. Esse é um evento, um acontecimento. Na tentativa de entender o que aconteceu, eu formulo causas para esse ocorrido. Essas causas podem ser internas ou externas. Então, eu posso dizer que o professor era ruim, que o professor era um mau professor, né? Que seria uma causa externa. Ou eu posso dizer que caiu um conteúdo que eu não estudei, que também é uma causa externa. Ou ainda eu posso dizer que eu não estudei porque eu escolhi assistir série, que seria uma causa interna. E isso acontece o tempo todo com tudo, porque... um exemplo. Por que eu não consegui aquele emprego? Por que esse carro estacionou na minha porta? Por que a cadeira nova que eu comprei quebrou? Então, o tempo todo, durante todo o dia, nós atribuímos causas a eventos, causas internas ou externas. Então, a atribuição causal, ela é uma teoria ilustrativa, uma teoria que ilustra, né, esse fenômeno humano, que é a busca por entender o ambiente através dessas inferências. E após essa nota, eu chamo para o bate-papo de hoje Helena Gomes, que também tem um canal no YouTube, o canal Pet Lu. Bem-vinda, Helena! Obrigada, Dai. Muito legal estar aqui pela primeira vez. E vai ser muito legal gravar aqui no outro lado da entrevista, né? Porque normalmente eu tô no seu lado, do lado de quem tá fazendo a entrevista. Então, pra mim, tá sendo super legal e super diferente.
Sim, o bate-papo vai ser bem interessante. E a primeira coisa que eu já quero levantar é: Helena, você se explica? Cara, eu já me expliquei muito, mas agora tô fazendo terapia pra me ajudar. E eu acho que eu tô conseguindo melhorar bem isso. Tipo, não tenho mais essa necessidade de ficar me explicando, de ficar dando satisfação pra quem às vezes nem me pergunta. Então, acho que eu tô melhorando aí. Sim. Confesso que eu já me expliquei bastante também. Hoje em dia eu evito, porque eu passei a perceber que se explicar às vezes não é bom, muito pelo contrário. Parece ser bom pro próximo, mas é muito ruim pra gente em diversos aspectos que eu vou falar. Total, porque isso acaba sugando a nossa energia, né? Tipo, às vezes a pessoa quer saber pra fofocar mesmo. Mas às vezes a pessoa nem perguntou nada e a gente já vai se explicando. A gente tem essa necessidade de explicar, né? E, cara, depois a gente se sente muito mal com isso. Sim, vou abordar alguns pontos mais pra frente, mas tem uma pergunta que eu acho muito interessante pra gente começar bem o nosso bate-papo, que eu queria te perguntar por que você acredita que a gente se explica? Cara, primeiro, eu acho que a gente se explica pra evitar encheção de saco. E aí nisso acaba inventando algumas coisas. Por exemplo, pessoa. Isso acontecia muito comigo quando eu tava na escola e não podia sair sozinha ainda. O pessoal me perguntava assim: e aí, Helena, bora lá pra praia? E aí eu não pude ir pra praia. E aí eu sempre ficava falando: ah, não, minha família não vai deixar e tal. E aí as pessoas não aceitavam essa resposta, sabe? E aí eu passava a inventar coisas e ficar inventando um zilhão de coisas que não tinha nada a ver, só para as pessoas pararem de me perguntar e aceitarem essa resposta, né? Aceitarem que eu não poderia ir mesmo. E aí ficava naquela explicação infinita e, tipo, nada a ver, sabe? Mas eu também acredito que a gente se explica como uma forma de autossabotagem. Tipo, a gente fica falando pra pessoa que a gente não conseguiu fazer tal coisa, e aí fica explicando os porquês, sendo que, cara, se você não conseguiu fazer uma coisa, a pessoa não tem nada a ver com isso, sabe? Ela nem quer saber isso. E aí, ao invés de você falar, não, eu não consegui por isso, mas eu vou melhorar na próxima vez, você fica se explicando e se vitimizando, e aí fica naquela, sabe, com aquela nuvenzinha preta na cabeça. Então, acho que é meio por aí. O grande problema é que quando a gente cresce, a gente não tem mais pai e mãe pra falar que não deixa, né, em muitos casos. Que aí a gente precisa dar a cara a tapa mesmo e falar porque não quer. E aí que mora o problema, né? Porque a gente tem que se explicar, a gente deve se explicar. Uma coisa que eu carrego e que eu acho muito importante para eu trazer esse tema é que eu acredito que a gente não precisa se explicar. Mas às vezes a gente gera tanto afeto em cima de uma pessoa que a gente acha que deve alguma satisfação para ela. E não é bem assim. Então, eu já vivi diversas situações em que, por exemplo, eu sou uma pessoa extremamente caseira. Apesar de você me ver sempre animada para fazer alguma coisa, aniversário, então, Aham. Uhum. Nossa, aniversário você enche o saco. meu aniversário é em fevereiro, em dezembro eu já estou organizando. É sempre assim. Mas, apesar disso tudo, eu sou uma pessoa extremamente caseira. Balada não é uma coisa que me enche tantos olhos, certos shows, a não ser que seja alguém que eu goste muito. Aí tudo bem. Bom Jovi, né, minha filha? Harry Styles. Aguardando o meu show, inclusive, vai embora Covid, por favor. Mas tem essa pequena coisa, né? Eu não sou muito fã de balada, de ir pra lugares aos quais eu não me sinto à vontade. E às vezes, e muitas das vezes eu já senti na minha vida, que na hora de falar que eu não queria ir, eu tinha que me explicar ou até mesmo inventar alguma desculpa para meio que eu não magoar outra pessoa, quando ao mesmo tempo eu já me sentia sabotada, eu já me sentia mal pelo fato de eu ter que falar, arrumar uma coisa muito grande apenas para falar, eu não estou afim, eu não gosto e é isso. Olha até que ponto a gente leva a explicação. E a explicação, ela cria mentiras. Eu não sei se você concorda com esse tipo de pensamento, se você quer falar um pouco sobre isso. Então, eu acredito que cria sim mentiras. A gente acaba criando mentiras não só para os outros, mas
pra gente mesmo, né? Quando a gente quer evitar a encheção de saco e quando sabe que a outra pessoa não vai aceitar a sua justificativa habitual, a gente acaba mentindo mesmo. Mas isso é péssimo, tanto pra gente quanto pras outras pessoas, né? Porque, teoricamente, se você tá dando satisfação pra alguém é porque a pessoa é próxima de você. E aí você acaba mentindo pra uma pessoa que é próxima de você, olha isso. E, e acaba fazendo mal pra você mesmo, né? Porra, você tá mentindo. E é ruim porque parece que é sempre um desinteresse nosso. Mas eu acho que as pessoas deveriam começar a normalizar o não. O eu não quero, eu não estou afim, eu não gosto. Porque isso evitaria explicações e mentiras também. Porque não é legal mentir. Ainda mais pra uma pessoa que você considera próxima, por exemplo, um amigo. Mas eu acho que também depende muito das relações e muito do espaço que a gente está. Porque, por exemplo, o Instagram, ele é uma rede social que você nunca sabe o que está acontecendo é verdade e o que está acontecendo ali é mentira, né? Ou então que já foi verdade e a pessoa tá trazendo aquilo pro atual, mas na verdade é uma coisa muito mais antiga. Sim, exatamente. E tem essa questão também do público e privado, né? Porque parece, e é uma coisa que eu sinto, e esses dias eu até vi uma publicação no Twitter, que apesar da gente estar falando do Instagram, acho que vai para todas as redes sociais, de uma mulher contando que ela sofre de depressão e que ela mora sozinha. E que no meio disso tudo ela foi visitar o ex-marido, que é um grande amigo dela, porque ela já não estava aguentando mais, não estava se sentindo bem. E ela falou que foi uma única vez que ela saiu. Ou seja, ela estava se explicando porque as pessoas que olharam, né, viram que ela não estava em casa, que ela colocou nas redes sociais, começaram a falar e a questionar. E até que ponto a gente realmente precisa se questionar por causa de uma rede social, do que uma pessoa viu ou não? E que aí entra uma outra discussão. Poxa, a gente tem que privar a nossa vida para não ter que se explicar, porque o público e o privado estão cada vez mais juntos e quase dissociáveis. Será que existe isso? O que você pensa? E nesse caso eu acho que assim, uma vez que você coloque na sua rede social, aquilo ali tá público. Pelo menos tá público para quem é seu amigo. Se você publicou aquilo, é porque você permite que as pessoas discutam sobre aquilo, deem uma opinião sobre aquilo. Assim como também é seu se você vai responder aquilo ou não. E também depende da forma como você vai responder. Você não precisa ficar dando altas explicações. Você só fala assim, fiz tal coisa e pronto. Ou então, por exemplo, quando a pessoa te dá uma sugestão. Se você não gostou, você não precisa ficar se explicando, não, porque eu não gostei, porque isso não tem muito a ver, e não sei o que lá, não sei o que lá. Sabe, você não precisa ficar se explicando. É só você falar assim, tá bom, obrigada pela sugestão. Pronto. Tipo, a pessoa não vai saber se você aceitou ou não. E não é pra saber mesmo. Entendeu? Tá aí no seu lado se você vai se explicar ou não. Eu penso assim. É porque parece que como a gente está numa conta pública, num espaço público, as pessoas ultimamente têm se sentido no direito de querer questionar, porque, como eu faço parte da sua rede social, então eu posso comentar sobre aquilo. E às vezes muitas pessoas até extrapolam, né? E acham que a gente tem que se explicar, que a gente tem que falar o que a gente tá vivendo. E não é bem assim. Mas, cara, bem-vindo à internet. A internet é totalmente isso. É a pessoa sempre achar que pode tá tomando teu lugar, né? Mas é isso, cara. Aí é como a gente vai saber lidar com essas coisas. E aí tá aí no seu lado, se você vai se explicar ou não. Mas o grande problema é que gera um sentimento ruim, né? Se explicar não é um sentimento bom. Eu, particularmente, me sinto muito sufocada e presa. Não sei se você sente a mesma coisa. O que você sente quando você tem que se explicar ou quando você acha que precisa se explicar? Cara, eu me sinto desgastada, né? E às vezes a gente até se rebaixa também por ter que dar explicações, porque se a gente tá querendo dar explicação pros outros, é porque a gente vê o outro como superior a nós. Porque senão a gente não ia dar explicação de nada, entendeu? Então a gente meio que se rebaixa aí, depois a gente se sente frustrado. Sei lá, eu pelo menos me sinto assim. Como é que se sente? Eu me sinto cobrada de verdade, como se eu devesse sempre algo para alguém.
sabe? É o que eu sempre sinto quando... Agora nem tanto, porque eu aprendi que eu não tenho que me explicar, sabe? E apesar de eu não gostar disso, eu também sei para quem eu posso me explicar. Por exemplo, eu tenho um relacionamento. Aí o meu parceiro me chama para poder sair no final de semana que eu tenho que estudar para uma prova. Eu vou falar para ele que não, que eu preciso estudar e tudo mais. Isso é um tipo de explicação que para mim é aceitável. E que tudo bem, eu sei que ele vai entender, né? Mas eu me sinto desgastada porque tem gente que às vezes não entende, que acha que o mundo é uma bolinha, sabe? Que ela carrega na mão e que você tem que ficar ali rodando em torno daquela bolinha que a pessoa segura. Então, eu sinto sempre uma coisa ruim quando eu tenho que me explicar. É como se eu fosse de alguém, sabe? Eu não fosse uma pessoa própria, eu não tivesse uma liberdade. Então, me dá um sentimento muito pesado, assim, um desgaste muito grande. Cara, eu tava procurando, né, algumas coisas e eu li que o Nietzsche, ele já falava sobre o caráter ativo e o caráter reativo. E o caráter reativo é quando você não age, mas reage às ações do outro. É meio como se você não tivesse as rédeas da sua própria vida. Então é meio por isso, né, que a gente dá essas explicações, porque a gente não tem segurança, não tem uma autoconfiança na gente sobre os rumos da nossa própria vida, sabe? E aí, quando alguém vem te cobrar alguma coisa, que você já sente naquela cobrança, naquela defensiva, que você começa a dar satisfações e depois você começa a ficar frustrado, o que acontece depois é que você fica completamente exausto disso e começa a ficar também antissocial, sabe? Ah, não, eu não vou fazer isso porque senão as pessoas vão ficar me criticando, então é melhor eu me afastar de todo mundo. Vou me isolar aqui no meu mundinho pra isso não acontecer mais. Só que eu acho que não é bem assim também, sabe? A gente vive numa sociedade, a gente precisa das relações sociais. Então, é mesmo uma coisa de saber lidar, porque, cara, os outros cobrarem alguma coisa da gente, os outros exigirem uma explicação da gente, vai acontecer sempre. Agora, se você vai dar explicações ou a maneira como você vai falar alguma coisa, aí é de você mesmo. Sim. E o grande problema é que isso pode gerar relações abusivas também. Porque, com certeza, a gente não tem como fugir de algumas pessoas, de algumas atitudes. Apesar de algumas serem extremamente necessárias. E eu acho que quando tá passando do meu limite, sabe? Quando tá fugindo já do respeito e daquilo que eu devo fazer ou não, eu acho que cabe sim um certo afastamento. Mas eu acho que a gente também tem uma culpa, sabe? Porque se a gente acha que a gente deve se explicar e a gente for nutrindo esse comportamento, as pessoas vão sempre esperar isso da gente. Então, a partir do momento que eu começo a criar esse tipo de relação com uma pessoa, eu dou margem para que ela continue sempre esperando uma explicação de mim. Só que aí tem um grande problema, e que eu não sei se você vai concordar comigo, mas é que isso pode gerar relações abusivas. Porque quando a gente tenta se soltar desse tipo de laço, já que a gente de alguma forma acabou criando, até mesmo por essa questão de você que você falou, né, da gente acabar se colocando como inferior ao outro, a pessoa ela também acaba assumindo esse papel de que ela é superior a gente, a pessoa que se explica. Então, depois você cortar esse tipo de relação é muito complicado. Então, eu acredito muito que isso é um grande passo para desencadear relações abusivas, como por exemplo, quando uma pessoa ela não consegue aceitar o não e ela acaba te provocando a dar o sim, e através de não acreditar na sua explicação e naquilo que você fala, isso já é para um outro tipo de limite, para um outro tipo de patamar do que é a explicação, né? Porque às vezes a gente está tão preocupado em fazer o outro entender o nosso lado que a gente acaba se embolando de uma forma e que o outro vai sempre carregar aquilo que ele quer, que às vezes até se explicar já não adianta de nada, né? Total. É aquilo, você acaba se acostumando quase a dar tanta explicação para as pessoas,
E as pessoas acabam também se acostumando a você se explicar sempre, a saber toda da sua vida toda, que você acaba ficando preso na própria armadilha que você formou, né? E aí, assim, claro, tem casos que não tem jeito, a gente tem que sim que se afastar das pessoas que são abusivas e tal, mas às vezes esse relacionamento abusivo foi construído por nós mesmos, porque a gente deu a margem pra isso tudo acontecer, sabe? Sim, com certeza. E a gente mesmo acaba perdendo a nossa própria liberdade quando a gente faz esse tipo de coisa. Sim, total. Total. Primeiro até por conta das mentiras, né? Que a gente já criou desde o início. E aí acaba ficando preso nisso, ou seja, perde totalmente a tua liberdade. É, segundo, por isso que eu disse que a gente fica preso nas próprias armadilhas. E terceiro, porque você não consegue se reinventar, refletir o que está em excesso e precisa ser cortado da sua vida, né? As relações que precisam ser cortadas da sua vida para você se libertar desse relacionamento abusivo. Quando você está preso nessas armadilhas, você não consegue ver um palmo na tua frente. Como você pode melhorar isso, né? Mas quando você se liberta, é o que eu estudei também, bebi um pouquinho da fonte da filosofia, que é como se a gente fosse uma rocha e quando a gente tira esses excessos, a gente vai se esculpindo e vira uma obra de arte. Gente, eu achei isso incrível. Sério, é exatamente isso, sabe? A gente é uma pedra bruta e precisa ir se esculpindo para poder virar uma obra de arte. E isso inclui tirar os excessos, refletir, se transformar, sabe? Pra gente melhorar. Eu acho que a gente se descobre, né? Porque quando a gente passa a se explicar e a se colocar nessa posição de inferior, a gente meio que acaba vivendo a vida do outro e não a nossa. A gente se espelha nos gostos dos outros. A gente quer estar por dentro, quer estar junto e a gente acaba se perdendo de uma forma que quando a gente para e pensa, eu não preciso me explicar, eu não preciso dar satisfação, eu não preciso me colocar nessa situação, é meio que como se tivesse um Big Bang, que tudo explodiu, acabou, você tá ali sozinho e você precisa se reinventar, se reconstruir, descobrir do que você realmente gosta, do que você não gosta. Quantas vezes muitas pessoas, inclusive eu mesma, tive que me libertar de gostos dos outros que eu achei que eu gostava, mas não, era só uma situação de agrado mesmo e que me explicar me levava até aquilo. Então, eu acho que é uma situação assim, é interessante, apesar de o processo ser muito doloroso, que a gente meio que se encontra no escuro, né? Então, é uma coisa muito pesada. Você já se sentiu se descobrindo de novo? Você já passou por esse tipo de coisa de se, eu me achei a partir do momento que eu parei de me explicar? Nossa, total. Já 2 vezes isso aconteceu comigo. A primeira vez foi na escola. Cara, como você pode perceber, muita coisa aconteceu na escola, né? Aprendi muita coisa durante a escola. E eu tinha um grupinho que eu andava, né? E as meninas eram super abusivas. Elas falavam, tipo assim, aquela coisa de criança. Ah, se você não fizer tal coisa que eu quero, eu não vou ser mais sua amiga. Aí tinha aquela coisa do dedinho, sabe? De corta aqui. Sabe qual é? Corta aqui, não sou mais sua amiga nunca mais. E aí, obviamente, que como eu só andava com esse grupinho, não tinha outros amigos, aí o relacionamento abusivo, me aprisionou só nesse grupinho. Eu não queria ficar sozinha, né? Porque eu sabia que se eu brigasse com essas meninas, eu não ia ter com quem andar, não ia ficar sem amiguinhos, e eu não queria isso. Então, eu fazia tudo que essas meninas pediam não, né? Mandavam, pra não ficar sozinha. E aí, no momento que eu percebi que eu não queria mais isso, não queria mais essa vida, cara, eu chorei muito com a minha mãe. E aí a gente falou assim: olha, você não vai mais ficar nessa turma. E aí eu fui na escola com a minha mãe e falei assim: olha, eu não quero mais ficar nessa turma por esse motivo, tal, tal. E aí no ano seguinte mudei de turma, deixei de andar com essas meninas, eram 3, eu e mais 2. E aí, cara, no momento que eu saí, o grupo todo quebrou. As outras 2 meninas pararam de andar juntas e cada um foi para um lado, sabe? Cada uma descobriu um novo grupo e pronto, sabe? Fiquei feliz da vida, minha confiança voltou. Enfim, a gente descobriu outros grupos também, outras pessoas, outros amigos, foi ótimo. E outra coisa também,
Eu mudei de turma, não falei mais com elas, mas depois de um tempo que a gente também amadureceu e tal, cara, quando a gente voltou a se falar, foi ótimo, sabe? Como a gente esqueceu tudo do passado, sabe? Foi muito legal. É bom quando a pessoa ela amadurece, né? Pior quando a gente já é adulto tem que lidar com esse tipo de coisa. Mas eu acredito que essa questão da gente parar de se explicar, que às vezes a gente não consegue, a gente custa chegar nesse ponto, eu acho que é muito por essa questão de achar realmente que vai ficar sozinho, né? Porque a partir do momento que você para de concordar e obedecer e você toma as rédeas da sua própria vida, você vai entrar em conflito, com toda certeza, com quem não consegue te ouvir e entender e aceitar que você tem uma opinião e uma vida diferente. Eu acho engraçado você falando desse negócio de escola, que eu também tenho uma história que eu acho muito engraçada e que hoje em dia eu acho graça e eu fico, não acredito que eu aceitava isso. Que eu não era muito sociável na época da escola. Eu tinha 4 amigos, né, num grupinho de 5 pessoas. E assim, a gente era o grupinho excluído da turma, né? Era o pessoal que, pô, olha, isso com 14. Não, nem 14 anos. 13, 12 anos. Não era o pessoal que ia pra festinha, que ia pra umas baladinhas. Essa é a faixa etária, assim, surpreendente. Nossa, eu te entendo muito, eu te entendo muito. A gente era sempre o grupinho excluído. E por muitas vezes eu me sentia mal porque, poxa, eu com 13 anos, 14 anos, meus pais não deixavam ir pra uma baladinha, pra uma festinha. Porque assim, obviamente eles não iriam me deixar beber com 13, 12 anos. E obviamente nem eu iria querer fazer uma coisa dessa, né? Acho que a gente tem sim que conhecer, experimentar a vida, mas muito daqui a muitos anos. Ah, mas quando você tem 14 anos, você não pensa nisso. Você só pensa que seus pais são os vilões que não querem que você faça nada. Exatamente. E o grande problema era explicar em relação a isso, porque eu tinha vergonha de falar, por exemplo, meus pais não querem deixar eu ir, porque eu ficava pensando, caraca, os pais de todo mundo são legais e os meus pais são os malvados que não deixam. Então eu sempre batia aquela coisa de, não vamos explicar, vou ter que arrumar uma outra desculpa. E já ia pro lado da mentira. E anos depois, assim, até mesmo reencontrando esse pessoal que estudou comigo, eu sou muito grata por essa questão de, assim, deles não terem deixado. E me sinto boba por ter tentado me explicar por uma coisa que estava totalmente fora da minha faixa etária. Que hoje em dia eu olho e falo, eu jamais faria isso, jamais me importaria com esse tipo de coisa. Se alguém falasse, vamos ali beber uma ice, alguma coisinha pra uma festa. Hoje em dia, se eu tivesse 14 anos, olhando pra tudo isso que eu já vivi, eu iria falar, querido, tchau, vá passear, né? Não tem noção, você não tem. Coisa que hoje em dia a gente acha graça porque faz um certo sentido, né? Então, acho que é uma das situações, assim, que eu paro pra pensar e que eu fico, poxa, eu não tinha que ter me explicado. Eu não deveria nem ficar mal por tentar achar uma explicação. E, obviamente, outras situações também. Mas, assim, não foi uma coisa abusiva, porque, bem ou mal, era uma coisa minha. Eu me sentia na obrigação de me explicar. Ninguém me cobrava isso. Mas é muito ruim quando as pessoas te colocam numa posição que você é obrigada a se explicar. Como, por exemplo, vai que você me convida para sua festa e eu não posso ir por um X motivo. Mas eu sei que você vai ficar batendo o pé em relação a isso. O que eu faço? Por exemplo, eu não tenho dinheiro. Aí eu vou ter que ficar arrumando alguma explicação e talvez até mentir e falar, meu gato morreu, alguma coisa assim, só pra gente não gerar um atrito. Esse tipo de situação da explicação é muito ruim. Você já viveu alguma coisa do tipo? Bom, é exatamente isso que você falou, né? Da gente sempre pensar numa forma de não gerar atrito. Mas assim, qual é o problema de gerar um atrito, sabe? As pessoas ficam tentando evitar uma coisa que não tem motivo pra não ser evitada. Aliás, não tem nem motivo pra gerar atrito, porque afinal de contas, se você fala que não quer tal coisa, não tem motivo pra pessoa ficar insistindo nessa coisa. Sabe aquela coisa do não é não? Então, porra, não é não. Pra que você vai ficar enchendo a porcaria do saco pra eu fazer o que você quer se eu tô falando que eu não quero fazer? Entendeu? Mas a gente, como a pessoa é amiga nossa, a gente sempre pensa assim, ai, não vou brigar, né? Eu gosto tanto dessa pessoa,
não vou brigar, a pessoa tá fazendo aniversário, eu não vou falar que eu não vou no aniversário da pessoa só porque ela mora lá longe. Só porque eu moro na Tijuca e a pessoa mora lá em, sei lá, Guaratiba, entendeu? Pra pegar o teu exemplo, porque você mora em Santa Cruz. Ah, não vou, né? A distância aí, a amizade não tem distâncias, entendeu? Sempre rola isso. Mas, cara, não, sabe? Às vezes a gente não quer porque não quer, sabe? Isso não significa nada sobre a amizade continua intacta. A gente mesmo não. Inclusive, situando aqui quem não sabe, a Helena é uma grande convidada, tem um canal no YouTube, mas ela é minha amiga também, tá? Antes que ela fique famosa, já vou. Já preciso dar os rótulos aqui pra vocês saberem, ela é minha amiga. E assim, eu moro numa ponta do Rio de Janeiro, a Helena mora na outra ponta. E assim, esse ano, obviamente, a gente não se viu devido à situação que tá tendo. Cara, é verdade. A gente não se viu esse ano ainda. Não, nos vimos sim, no meu aniversário. Ah, é verdade. Esqueci. Inclusive, isso é um grande exemplo, porque esse ano no meu aniversário, eu estava diferentona e eu falei, poxa, vou fazer uma viagem que eu programei em dezembro. Inclusive, eu e os meninos, a gente citou isso no primeiro episódio do Introsa. Se você ainda não escutou, corre lá sobre perrengues da vida adulta. E eu acho muito engraçado porque eu planejei uma viagem e a viagem pra cá, né? Que perto de onde eu moro, que tem a parte da Costa Verde e tudo mais. Então, assim, pra mim era de fácil acesso. Pra Helena já não era. Se bem que a Helena iria de carona comigo, mas tudo certo. A Helena simplesmente me falou que ela não poderia ir e tudo mais, questão de dinheiro. Eu falei pra Helena, tudo bem, sabe? E tá tudo certo. Eu acho que existe um grande problema da gente fazer que as explicações existam, é que a gente não consegue normalizar o não. Ou não dá. E eu acho que também é uma grande falta de empatia, né? Porque se eu fosse brigar com a Helena por ela não ir pro meu aniversário porque ela tá sem dinheiro, eu seria uma grande babaca, sabe? Mas sabe o que que acontece? É que as pessoas acham que quando você fala não, é quase uma ofensa pra elas. Como assim você não aceita? Eu sou sua amiga, sabe? Como assim? Você está dispensando isso? Você não se importa mais comigo? Aí faz aquele drama todo e aí te coloca num lugar de culpa. E aí você fica se sentindo culpado, se sente um lixo, porque você. Isso não é coisa que que amigo faz, sabe? Aquelas coisas, mas cara, não tem nada a ver, sabe? O que que isso tem a ver com amizade? Não tem nada. Sim. É, um exemplo, até pra essa situação que você falou, eu assisti, esses dias estava comentando sobre a Barraca do Beijo 2, né? Eu falei mal do 1, inclusive, no último episódio, mas vamos fingir que não tá a julgamento essa questão. Eu assisti o 2 porque, apesar de eu sempre ter opiniões fortes sobre os filmes que talvez eu não goste, eu sempre gosto de ver a continuação pra ver Se continuar ruim mesmo. se o pessoal finalmente caiu nas ideias que aquilo não tá dando certo. E até que assim, eu senti muito isso em relação à Barraca do Beijo 2. Mas uma coisa que me incomodou e que entra exatamente na pauta, e eu juro que eu não vou dar spoiler nenhum, é que a menina continua mentindo, porque ela se sente na obrigação de agradar todo mundo, que ela precisa sempre estar se explicando. E assim, é um negócio no filme que me deu tanto nervoso, eu fico, minha filha, você tem o direito de fazer o que você quiser, de ir pra faculdade que você quiser, não precisa que ninguém te diga. Mas é aquela coisa, ela ficou tão apegada a uma promessa, né, uma regra que ela fez com um amigo, que ela simplesmente não consegue parar e decidir o que ela quer. Então, é uma coisa assim que me incomodou no filme, mas é real. É uma coisa que a gente vive e que infelizmente a gente se permite viver. Mas é uma pergunta que não quer calar e que eu estou com ela na cabeça para fazer desde o começo, que é: a gente tem mesmo que se explicar? Cara, quando você me convidou para esse podcast, eu fiquei pensando nisso, né? Será que a gente tem que se explicar mesmo? Pra quem que a gente tem que se explicar? E aí eu comecei a achar que tem duas situações que a gente deveria se explicar: para nossa família e pro nosso chefe, enfim, trabalho, enfim. Pra nossa família, óbvio, né? Porque se você tá vivendo embaixo do teto dos seus pais, você teoricamente tem que falar. Mas, cara, você não precisa dar todos os detalhes da tua vida, sabe? E pro seu chefe, por exemplo,
Ele chega assim, por que que você não fez isso direito? E aí você fica já naquela postura defensiva, né? De reativa. Ai, eu não fiz porque minha internet ficou ruim. Ai, porque não deu tempo. Ai, porque isso, ai, porque aquilo. E aí fica naquele choramingo que não vai levar em nada. Mas na verdade, quando o seu chefe te pergunta o porquê que você não conseguiu fazer alguma coisa, isso é só um exemplo, tá? Isso nem aconteceu comigo, não. Só tô pensando. Quando seu chefe pergunta por que você não conseguiu fazer alguma coisa direito, na verdade ele não tá querendo explicações é, mirabolantes suas do porquê que você não conseguiu fazer aquilo. Na verdade, ele quer ouvir que você vai melhorar. E aí, quando você já entende o que o seu chefe quer que você responda, aí fica tudo ótimo, né? Você fala assim, realmente não deu pra fazer direito, mas da próxima vez eu vou fazer da melhor forma. E pronto, sabe? Você nem se explicou, mas ao mesmo tempo você deu alguma satisfação. E eu acho que tá aí a diferença, sabe? E isso vale até pra família e pra qualquer outro círculo social que você tiver, seus amigos, enfim, qualquer coisa. Você não precisa ficar dando a explicação 100% como ela é. Você pode dar só umas palavrinhas e pronto, pessoa. Eu espero também que a pessoa já entenda o recado. Sim, eu acho que quando a gente se explica também, e levando para isso que você falou, né, de tem que ser uma explicação perfeita, eu acho que a gente mais tenta convencer o outro do que simplesmente falar o que está acontecendo. Parece que a gente tem que ter esse poder de convencimento dentro da nossa explicação. Eu acho muito engraçado você falando sobre isso, porque eu tenho um problema de gastrite, né? E às vezes eu tenho crises. As minhas crises me deixam enjoadas, impossibilitadas de fazer muita coisa. E eu lembro que, por exemplo, como já tinha passado por situações em que eu convivi com pessoas que eu tinha que me explicar e que precisavam de uma explicação da explicação da explicação, eu acabei fazendo isso até mesmo com a Helena, que simplesmente ia falar, tudo bem, fica em casa e descansa. Eu não sei se a Helena lembra, mas às vezes eu não ia pra faculdade porque eu estava morrendo, tendo crise do estômago, da gastrite. E eu mandava um áudio de 1 minuto pra Helena falando o que eu tava doente, o que eu tinha comido, o que eu. Sabe, contando praticamente o cronograma do porquê que eu estava doente, do que eu comi pra causar aquilo. Tipo, não precisa. Só fala assim, não vou poder ir hoje porque eu tô passando mal. Pronto, entendeu? Mas é uma coisa que tá tão enraizada que é muito complicado de tirar. Sim, sim. E essa coisa que você falou de da gente tentar convencer o outro com as nossas explicações, é porque na verdade a gente está tentando buscar a aceitação da pessoa, entendeu? Aí é justamente aquilo, né? A gente começa a se explicar o tempo todo que é pra pessoa poder aceitar a tua justificativa. Porque a gente sabe que se for outra justificativa, a pessoa não vai aceitar. Então, é justamente isso, né? Buscar que o outro aceite. Que acredite também no que a gente fala. Sobre, sobre essa questão de. Eu tenho um pensamento muito certeiro, porque eu sempre fui uma pessoa que convivi com pessoas que entendem a minha realidade, né? O meu ciclo de amizades, ele é muito firme. Eu tenho pessoas que eu falo do ensino fundamental e do ensino médio que têm a mesma vivência que eu tenho, a mesma condição financeira, que entendem, às vezes, quando, por exemplo, não tenho dinheiro de passagem para ir visitar o outro, ou é final do mês e não dá. Então, eu acho também que isso depende muito da nossa convivência, porque quando a gente sai da bolha e que a gente convive com pessoas que infelizmente são mimadas, que não aceitam não aceitam essa questão da pessoa não ter uma condição parecida, começa a acontecer esse tipo de relação, sim. Eu firmemente acredito que a gente não tem que se explicar, que a gente tem que entender que não dá o tempo todo. É muito mais fácil a gente simplesmente pensar em outras alternativas do que simplesmente ficar sempre batendo na mesma tecla. Eu, por exemplo, tenho amigos espalhados aí pelo Rio de Janeiro, daqui do meu país, e tenho da faculdade, por exemplo, você, tipo, os amigos do meu namorado, que eu considero super, que a gente tá sempre juntos. Então, assim, são 3 polos diferentes. O que eu faço? Igual, por exemplo, no meu aniversário. É uma coisa assim que
Eu, por exemplo, hoje em dia não faço mais porque eu já aprendi já gostar de outros tipos de comemorações mais simples. Mas, por exemplo, eu quero estar com todo mundo ali e, por exemplo, a gente fez a decisão da viagem. Eu decidi pela viagem. A viagem, obviamente, não rolou porque choveu. Inclusive, quem escutou o primeiro episódio sabe disso, né? Planejei meses e não rolou. Mas, ao mesmo tempo, eu busquei alternativas para estar com outras pessoas. Porque eu entendia que não dava para elas. Não é porque dá para mim e que está dentro da minha condição que dá para o outro. Muitas das vezes não. A gente vive de camadas sociais totalmente diferentes. E o grande problema dessa questão de você se explicar é porque o outro ainda não entendeu que ele não tá mais numa bolha e que ele convive somente com pessoas do mesmo nicho ali, da mesma classe social. Esse é o grande problema da explicação. E em cima da pergunta que eu te fiz, eu acredito que não, a gente não tem que se explicar mesmo. Eu acho que eu, obviamente, me explicaria sim, mas não de me explicar, de tentar convencer. Mas, por exemplo, o exemplo que eu falei, né, não posso esse final de semana estar, por exemplo, com o meu namorado. Vou falar pra ele. Ou, por exemplo, pra minha mãe. Ela quer que eu busque ela em tal lugar. Mãe, essa hora eu não posso. É totalmente diferente, sabe? E não desgasta. Eu acho que a gente pode se explicar, pode, a partir do momento que aquilo não invadir o que a gente sente, os nossos sentimentos e que dê uma sensação estranha, sabe? Poxa, pra quem tem problema então de ansiedade, coitado. Também vai de você. Se você quiser dar explicação, porque você acha que a pessoa merece explicação, aí no caso seu namorado, aí ok, sabe? Porque seu namorado ele convive o tempo todo com você, ok, ele entender o que tá acontecendo. Agora, por exemplo, você falando nisso, eu pensei no canal no YouTube, né, que eu tenho. Gente, pra quem não sabe, eu sou youtuber. Mentira. É, eu tenho um canal com a minha irmã que é sobre os cuidados com o hamster. E na semana passada a gente atingiu os 1.000 inscritos. E o canal tá crescendo bastante. E assim, a gente recebe mensagem de todo mundo, falando, faz vídeo disso, faz vídeo daquilo, por que você não faz isso, por que você não faz aquilo outro? Ou então, tipo assim, você sabia que aquilo ali que você falou não tá muito bom? E aí, cara, sempre vai ter esse tipo de coisa, sabe? Agora, o jeito que a gente responde é que faz toda a diferença, sabe? Tipo assim, por que você não faz um vídeo assim? Ia ficar muito legal. Só que às vezes a sugestão da pessoa não é tão boa, ou então não casa muito com o que a gente propõe no canal. Mas a gente responde assim, tá, obrigada pela sugestão. Entendeu? Assim, até porque a pessoa gosta do nosso canal. É por isso que ela tá ali sugerindo as coisas. E a gente não quer que a pessoa, obviamente, pare de gostar da gente. A gente quer sempre atrair as pessoas pro nosso lado. E aí vai muito do que a gente responde. Nem sempre a gente tem que dar satisfação, né? Mas é aquilo, você dá pra quem merece. Um outro ponto também em relação a isso é a questão da expectativa, né? Porque as pessoas elas acabam levantando muita expectativa em cima da gente, e às vezes a gente não consegue atender e a gente acaba se sentindo mal. Então, acho que o grande problema da explicação também tá aí, porque você fica, eu vou me explicar e a pessoa vai entender. E quando ela não entende, sabe? Você pensa todo um contexto, toda uma situação. Mas é aí que tá o problema. Cara, o problema tá quase sempre na gente. Porque, tipo assim, se a pessoa não entendeu a nossa resposta, o problema é nosso ou é da pessoa? O problema é da pessoa, obviamente, porque, né, se a gente falou A e a pessoa entendeu B, por que a gente vai se responsabilizar por isso? A gente é errado no ponto de se explicar, mas às vezes existe uma questão muito maior que tá dentro do outro. Foi como eu falei, eu não me responsabilizo pelo fato de uma pessoa que agora convive com pessoas de outras classes, outros nichos, não entenderem que nem todo mundo tem a mesma condição. Então, às vezes, é muito mais um problema dela do que meu. Então, eu acho que é a partir daí que a gente tem que ponderar algumas coisas que a gente tem enraizadas, algumas coisas pelo simples fato de agradar e também para não se perder. Porque a partir do momento que a gente começa a aceitar esse tipo de situação e acha normal, a gente começa a normalizar, a gente está trazendo problema para nossa própria vida. Então, assim,
pensando aqui em tudo que foi dito nesse episódio de hoje, eu posso com toda certeza falar que a gente tem que pensar se é necessário se explicar. E, acima de tudo, sempre buscar um profissional que possa ajudar a gente. Psicólogo, terapia, porque é muito importante a gente ter alguém para guiar, porque às vezes a gente vai achar normal se explicar. Total, eu desde que eu faço, cara, vai fazer, se não é que já não fez, acho que já fez, 1 ano que eu faço terapia. E, nossa, me abriu tanto os olhos para algumas situações que eu achava normal, sabe? E outra coisa legal da terapia também é que a gente passa a olhar pra nós mesmos. Porque a gente sempre tem, aí é que vem também a explicação, a gente sempre tem a tendência de culpar outra pessoa porque a gente não conseguiu fazer tal coisa. E aí a gente fica se explicando por que a gente não conseguiu fazer e tal. Mas assim, a outra pessoa não tem nada a ver. Entendeu? Porque senão as outras pessoas que estão ao redor dela também não iam conseguir fazer as coisas delas. Mas conseguem. Então o problema não tá na pessoa, tá na gente. E aí a terapia é legal por isso, sabe? Ela abre muito os nossos olhos pra coisas que a gente acha super normal. Não é que também não é que também seja normal, mas situações que a gente releva e que na verdade é você que tem que mudar, sabe? E aí tá sendo ótimo pra mim. Sim, com certeza. E afinal de contas, se não faz bem, a gente joga fora. Ou então a gente tenta reciclar e fazer algo melhor, com toda certeza. Exatamente. É aquela coisa da pedra, né? A gente tem que se esculpindo e tirar os excessos pra ficar uma obra de arte. Somos uma obra de arte. Com toda certeza. E com essa frase poética, eu queria te agradecer, Helena, pela participação. Seja muito bem-vinda ao Entrosa sempre quando você quiser voltar. Muito obrigada. Ah, eu que agradeço pelo convite. Adorei nossa conversa filosófica e riquíssima. E que a gente sempre possa ter outras pautas assim. E que vocês fiquem ligados nos próximos episódios do Entrosa. E é isso, pessoal.